Tem um tipo de aluno que passa horas decorando fórmulas e resolvendo problemas quase numa receita de bolo e vai bem na maioria das provas, mas que trava completamente quando aparece um problema que ninguém ensinou ainda. E tem outro tipo de aluno que às vezes nem lembra de fórmula nenhuma, mas só de bater o olho na questão ele já tem uma noção intuitiva de como deve ser aquela resposta. E a diferença entre esses dois alunos não é talento, é um conjunto de ferramentas mentais que quase nunca é ensinado explicitamente. E eu queria trazer um pouco dessa discussão aqui com vocês hoje. E para quem não conhece, esse aqui é o Irodov, o carro-chefe aqui do canal. Já tem vídeos resolvendo alguns exercícios dele. E apesar de parecer difícil, e é difícil na verdade, né? Mas a maior dificuldade do Irodov ela não está nas contas, mas numa etapa antes das contas, que é o que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E a primeira ferramenta dessas que eu queria trazer para vocês é a análise dimensional. A gente tem essa ideia que a análise dimensional ela serve somente para checar as respostas no final de todas as contas, mas ela serve para muito mais que isso. E aqui eu queria mostrar para vocês o que acontece quando a gente usa análise dimensional no começo do problema. Eu tenho aqui um caso clássico que é o do pêndulo. E imagina que a gente quer encontrar o período desse pêndulo. Bom, a gente tem esse fio que tem um comprimento L, essa bolinha aqui ela tem uma massa m e está sobre a aceleração da gravidade. Então a gente já supõe que a nossa resposta final, o nosso período, ele tem que ser proporcional a isso de que o problema depende, né? Então a massa aqui elevada a um expoente a, o nosso L elevado a b e a gravidade elevada a c. Isso aqui a gente está fazendo nossa suposição porque são as variáveis óbvias do problema. Mas o que a gente sabe? Que esse período aqui ele vai ser um tempo. Então, bom, a gente sabe que ele não vai depender da massa de cara. A massa não vai fazer parte da nossa resposta final, porque isso aqui vai ser uma unidade em segundos. Então, a gente sabe que isso aqui vai sair da conta. Esse A tem que ser igual a zero. Então, vamos começar a analisar os outros casos aqui. A gente tem agora que depende, então, é proporcional a um L elevado a B e um G elevado a C. Eu vou reescrever isso aqui nas unidades de medidas, né? T aqui vai ser o L, que eu vou representar como metros, né? É um comprimento. E a gravidade, ela é expressa em metros por segundo. Eu vou usar T aqui para dizer que está na mesma unidade do nosso período, já está escrito ali. Elevado a um C. Então, a gente sabe que o nosso período vai ser proporcional a m b mais c, que multiplica nosso t a menos 2. E olha só, menos 2c, desculpa. E aqui, nosso trabalho é encontrar agora b e c, né? Bom, aqui está elevado a 1. Então, eu já sei que menos 2c tem que ser igual a 1. Daqui eu já encontro que c, então, é igual a menos meio. Encontramos c. E a gente sabe também que essa unidade de metros não está aqui na nossa resposta final de período. Então, a gente sabe que esse b mais c também tem que ser igual a zero. Então, a gente sabe que b igual a menos c. Então, com isso, a gente encontra quem é b e quem é c. Se a gente olha, então, para cá, ó, vamos olhar para cá de novo, sabendo quem é b mais c, a gente sabe que o nosso período, então, ele vai ser proporcional a um L elevado a meio, que multiplica G elevado a menos meio. Se a gente reescrever isso, a gente vai chegar que o período ele é proporcional à raiz de L sobre G. Percebe o quanto de informação a gente tirou daqui somente analisando as unidades de medida, fazendo a análise dimensional? A gente já tem aqui qual a cara da nossa solução final. A gente sabe que o nosso período é proporcional a L, raiz de L sobre G. E a análise dimensional, ela nos diz se a nossa resposta está certa em termos de unidade, né? Você está procurando um período, você sabe que não quer encontrar massa aqui. Só que somente as unidades corretas não nos dizem
se o problema, se a física do problema está correta. E é aí que entra um outro teste que eu acho ainda melhor e que é o meu favorito, que é a análise dos casos limites. A análise do caso limite é um teste ainda mais simples, só que muito poderoso. Quando você chega a uma fórmula em qualquer problema, você precisa testar se essa fórmula resiste ao absurdo. E o método mais simples é elevar uma variável dessa sua solução a um dos extremos. Vamos supor que resolvi essa questão aqui desse plano inclinado e a gente encontrou no final que a nossa aceleração aqui ela é alguma coisa que depende de A, G, cosseno desse nosso ângulo θ aqui. Como é que a gente aplicaria o caso limite aqui? A gente pegaria, por exemplo, nossa variável θ e eleva ao limite, por exemplo, o zero, que a gente escreve aqui, seria, por exemplo, o limite de A quando o nosso θ vai para zero. O que aconteceria aqui quando θ fosse para zero? Cosseno de zero é 1. Então, nossa aceleração seria g. Agora, vamos olhar aqui a física. O cosseno de zero é quando esse plano inclinado ele não é inclinado mais, ele é plano. Então, a gente sabe fisicamente que esse bloco deveria estar parado, não deveria estar acelerando, já que ele está num plano e só tem a gravidade atuando nele. Com isso, então, a gente já percebe que tem alguma coisa errada. A gente encontrou uma aceleração desse bloco sendo igual à aceleração da gravidade quando ele está em um plano. Então, percebe como o teste é simples e a gente já consegue descartar de cara. A gente sabe que isso aqui não faz sentido fisicamente, que a nossa aceleração esperada deveria ser algo g seno de θ. Se a gente faz o mesmo teste aqui agora, com o limite de A, com θ indo a zero, o que acontece? Seno de zero é zero, nossa aceleração é zero. Se a gente pega, vamos levar para outro extremo agora também. Vamos fazer aqui, qual seria o outro extremo? O extremo é aqui, quando ele está plano, outro é quando ele é 90 graus. Se a gente pega agora a nossa fórmula ali e leva de novo limite de A, quando θ vai para π sobre 2, o que vai dar? Seno de π sobre 2 é 1, a aceleração é a aceleração da gravidade, ou seja, volta a fazer sentido fisicamente de novo. Porque a gente tem que, quando esse plano for 90 graus, o bloco ele vai cair com a aceleração da gravidade. E esses casos limites, né, é um teste simples demais. E ele salva você de erros que a álgebra às vezes esconde. Às vezes a sua unidade vai estar certa, mas você errou em algum passo intermediário ali que você não percebeu. E é mais fácil você pegar e fazer o teste do caso limite, inclusive se você acompanha aqui as resoluções, você vai ver que eu já fiz também em algumas resoluções. Então é mais fácil você olhar o caso limite do que você procurar linha a linha onde você errou. E a terceira ferramenta é a análise da simetria, que se você souber usar, vai te poupar pelo menos metade das contas. O Irodov, esse livro aqui, ele tem uma categoria quase que própria, só de problemas que parecem muito difíceis, que daria uma integral muito difícil, mas quando você enxerga a simetria, o problema se resolve de uma forma muito mais fácil. E aqui para esse caso, eu peguei um outro caso clássico aqui também, de duas cargas iguais aqui, e um ponto entre essas cargas, e você quer encontrar a força ou o campo exercido por essas cargas nesse ponto P que está a uma mesma distância, né? Então, quando a gente começa a analisar isso aqui, por exemplo, se você olhar, essa carga vai estar fazendo uma força assim. E essa carga vai estar fazendo uma força assim, está fazendo análise de forças aqui. Você pode notar que essas forças podem ser decompostas em componentes x e y. E pela simetria do problema, fica claro que já também que essas componentes aqui na horizontal, elas têm que se anular, porque vai dar alguma coisa aqui, ó. Isso aqui vai ter uma componente horizontal aqui, essa horizontal aqui no sentido oposto. Como as cargas são iguais, estão à mesma distância, esse ponto está
bem no meio entre elas, você sabe que as componentes horizontais elas vão se cancelar. Então, só com essa outra análise simples aqui também de simetria, você já sabe que as componentes horizontais se cancelam e que a sua força, o seu campo, ele vai ter essa cara de estar apontando ou para cima ou para baixo, a depender do sinal dessas cargas, né? Então, essa é uma terceira análise de simetria muito interessante de você fazer para que você resolva os problemas de forma menos trabalhosa, né? Poupe o seu trabalho, isso aparece muito em eletrostática. Em eletrostática você pode usar isso aqui o tempo todo. E todos os problemas, às vezes, de mecânica, onde envolvem duas forças, duas cordas sendo puxadas ali, essa análise de forças, se você encontrar uma simetria, você pode usar sem medo, porque vai te poupar tempo, trabalho e vai melhorar bastante esse seu entendimento físico dos problemas. E a gente chega no final do vídeo assim, com 3 ferramentas e nenhuma fórmula para decorar. A gente tem análise dimensional para te ajudar a checar a sua resposta, mas além disso, te dá uma noção intuitiva já de como deve se parecer a sua resposta. O caso limite, para quando você chegar no final, você conferir se a física está fazendo sentido daquele problema, e a simetria para te poupar trabalho, te poupar de fazer contas e contas e correr o risco de se perder no meio do caminho. A utilização dessas 3 ferramentas aqui, que eu digo ferramentas mentais, porque com o tempo você começa a fazer isso na cabeça mesmo, a gente coloca no papel para você ver, para que seja melhor para explicar. A utilização disso não vai melhorar somente a sua taxa de acerto em questões, mas começa a desenvolver aquilo que a gente fala bastante, que é dessa intuição física, de olhar para um problema e enxergar ele fisicamente, enxergar para onde aquilo vai, o que esperar daquele problema. E eu te peço que, se você chegou até aqui, se isso te ajudou de alguma forma, que se inscreva no canal. Estou trazendo vídeo toda semana e é isso. Até a próxima.